Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Espaço do Evangelho. Meu nome é Paulo Sérgio Genovese e hoje eu vou procurar responder uma pergunta que foi feita por M. Pérez, que é a seguinte: como pode o homem chegar à Lua, mas não conseguir perdoar o seu irmão? Essa é uma pergunta muito importante porque ela está relacionada aos dois pilares que servem de base para a nossa evolução espiritual, como nós vamos ver aqui durante a resposta à pergunta. Muito bem, a doutrina espírita nos mostra que nós podemos comparar de forma simbólica o espírito humano a uma balança de dois pratos. De um lado, em um dos pratos, fica o intelecto, a inteligência e todo o conhecimento que ele vai desenvolvendo e adquirindo durante a sua jornada evolutiva. Conhecimento como qual o propósito da sua existência, quais são as leis divinas que regem o universo e a vida, como elas funcionam, ou seja, como tudo que existe funciona. E aí incluindo as leis físicas, a ciência e a tecnologia. Isso é muito importante para a nossa evolução. Do outro lado, na outro prato da balança, fica a moral e as virtudes que o espírito também vai desenvolvendo e adquirindo durante essa jornada evolutiva. Quando nós falamos de moral, nós estamos falando a moral que Jesus nos trouxe quando esteve entre nós, né? A moral do amor, de praticar o bem, de fazer a caridade, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. E o desenvolvimento das virtudes, que são, por exemplo, o altruísmo, a humildade, a paciência, a tolerância, o amor, a caridade, a benevolência, a gentileza, etc. São importantes também para que a gente desenvolva esse amor, né? Aprenda a amar dessa forma como Jesus veio nos ensinar. E esses dois lados, esses dois pilares, né, como nós falamos, esses são os dois pilares, intelecto e moral, são muito importantes para a nossa evolução. Moral sem conhecimento nos deixaria estagnados e presos a uma vida sem descobertas, sem entendimento, sem propósitos maiores e quase sem sentido, né? Estaria ainda na época das cavernas, vivendo nas cavernas, não tinha conhecimento nenhum para desenvolver e nem para entender por que a gente está aqui, qual é o nosso objetivo. E conhecimento sem moral? Isso nos levaria fatalmente à nossa própria destruição, como a gente tem visto ao longo da história da humanidade até os dias atuais. Porém, essas duas vertentes, elas podem se desenvolver de forma independente uma da outra, embora elas possam se influenciar mutuamente. Então, o ideal é que fossem desenvolvidas as duas vertentes, os dois pilares, mantendo a balança em equilíbrio. Os pesos de cada lado aumentando por igual. Esse seria o caminho mais rápido para nós chegarmos à evolução. Mas, como a gente vê, é muito comum que essa evolução, que essa balança siga em desequilíbrio. Ou seja pendendo mais para o conhecimento, seja pendendo mais para o moral, nas fases primárias do nosso desenvolvimento espiritual, numa das quais nossa humanidade ainda se encontra. Nós estamos muito mais perto do início da evolução do que do fim. Então, nessa nossa fase, que hoje ainda é de provas e expiações, nós temos essa balança em desequilíbrio. Isso faz parte do processo evolutivo. E assim ocorre exatamente por causa da sua imaturidade espiritual. E o plano espiritual que governa e que permite que esse desequilíbrio ocorra, ele estabelece certos limites que são seguros. Para que durante esse desequilíbrio, dentro desses limites, sejam propiciadas experiências necessárias a todos nós para a nossa evolução espiritual. A gente precisa passar por dificuldades, por situações difíceis para aprender certas coisas. Então elas são necessárias. Elas são necessárias nessa fase, principalmente do espírito. Mas, aí de quem as provoque, né? Então, não é porque o mal nesse sentido é necessário que quem provocar está isento da sua responsabilidade. Não é isso. Porém, quando esses limites eles são atingidos, né? A humanidade vai passando do que é tolerável, a espiritualidade superior ela intervém de forma apropriada para forçar o reequilíbrio dessa nossa balança. Então, quando o conhecimento, principalmente o conhecimento científico e tecnológico, é muito superior ao desenvolvimento da moral de uma humanidade qualquer, que é o nosso caso, né?
O homem, ele é tanto capaz de criar maravilhas tecnológicas como aquela que levou o homem à Lua, né? Ampliando muito o nosso conhecimento sobre o universo, sobre a vida, sobre como as coisas funcionam. Né? Então foi fantástico, em 1969 o homem ter conseguido ter a tecnologia e o conhecimento para chegar à Lua. Mas o homem também tem a capacidade de fazer criações tecnológicas que são nefastas, que são voltadas para o benefício de uns em detrimento de outros. Então elas são voltadas para a guerra, para a imposição de poder de uma nação sobre outra, de um povo sobre outro, para a escravidão, para o genocídio, né? Para a imposição do poder, de dominar e controlar os outros povos, as outras religiões. Né? Então ele consegue desenvolver para os dois lados. Isso acontece por quê? Porque a sede de conhecimento e de entendimento é inata ao espírito humano. Deus nos criou assim. Né? E isso impulsiona o ser humano a conquistar importantes conhecimentos e desenvolver importantes ferramentas para a sua evolução. Então isso é normal. Então ele consegue criar maravilhas mesmo. Mas como a sua moral ainda é baixa, nós ainda temos o egoísmo, o orgulho, intolerância, paciência ainda muito fortes, enraizados em nós, isso nos leva a realizar atos que são nefastos, que fazem o mal, que prejudicam os outros. E nesse caso, pode ser usando a tecnologia ou não, porque moral baixa, eu posso criar um aparato que prejudique outros, mas eu posso ser apenas eu mesmo, com a minha moral baixa, ferindo as outras pessoas. Então é por aí que o ser humano vai ferindo, vai destruindo, vai desrespeitando os outros. É por aí que o ser humano ainda não consegue perdoar o seu irmão. E falta aqui também, a gente precisa ressaltar, o conhecimento espiritual que nós estamos ainda adquirindo nessa nossa evolução, que pode e certamente irá influenciar o desenvolvimento moral. Quando a gente consegue entender melhor qual o propósito da vida, como funciona, né? Como funciona toda essa vida espiritual que nós temos, que na verdade é a mais importante do que a encarnada, né? É a principal, apesar de ser da vida encarnada ser também muito importante, mas é a principal. Então quando a gente vai entendendo isso vai estimulando a gente desenvolver a nossa moral. Então a gente ainda está muito carente desse conhecimento. Mas vamos nos lembrar que isso passa. É uma fase da humanidade, esse desequilíbrio está grande, muito mais para o conhecimento que para a moral, faz parte, mas no momento oportuno, coisas vão acontecer para que essa balança volte ou seja impulsionada a se equilibrar novamente. Quando Jesus veio, ele fez isso, trazendo essa moral de amor para a humanidade, que ela nem conhecia. Né? O Espiritismo, quando veio, trouxe o conhecimento dessa vida espiritual, que nós ainda estamos estudando, também para esse fim, né, do nosso desenvolvimento. E outras situações ainda acontecerão, outros espíritos elevados ainda virão, que vão nos impulsionar a fazer com que essa balança seja equilibrada. E aí sim a gente vai conseguir tanto ir à Lua, como perdoar o nosso irmão. O importante é a gente ter isso na nossa cabeça, ter esse conhecimento e fazer a nossa parte. Que, com fé em Deus, né, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua infinita misericórdia, na sua infinita justiça, com certeza nós vamos atingir um patamar melhor. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado.